Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia 3 de novembro. Nós estamos celebrando a quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Ontem tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre o mistério da vida e da morte, rezar em sufrágio pelos nossos entes queridos que já partiram para a eternidade, refletir um dia de silêncio, de oração, de reflexão, mas sobretudo um dia de esperança, porque a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição do Senhor, é a certeza plena da nossa participação nesse mistério de vida. Eu agradeço pela sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson. Alguns acompanham por meio da Rádio Maria, outros acompanham pelos podcasts. O texto do Evangelho desta quinta-feira é de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus e diziam: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai à procura daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Dante Alighieri, o famoso escritor italiano, ele cunhou uma expressão para falar do evangelista São Lucas. Ele diz que Lucas é o scriba mansuetudinis Christi, o escriba, o escritor da mansidão, da ternura, da misericórdia, da compaixão de Cristo Jesus. Agrada muito ao evangelista São Lucas o tema da misericórdia, o tema da compaixão, esta docilidade, essa doçura de Deus que se revela por meio da mão estendida da misericórdia, que é o seu Filho Jesus Cristo. E Lucas, no texto de hoje, associa o tema da conversão, por um lado, e da misericórdia, por outro, associa estes dois temas a um terceiro, ao tema da alegria. Jesus conta duas parábolas, mas antes, Lucas dá um contexto nos 2 primeiros versículos, e aqui está
a grande chave de leitura, de interpretação, para compreendermos as parábolas da misericórdia. São Lucas diz que publicanos e pecadores aproximavam-se para escutar Jesus, enquanto que os fariseus e os mestres da lei murmuram contra Jesus, não querem escutá-lo e dizem: este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Percebam os verbos como são interessantes. Aqueles considerados pecadores públicos, gente considerada de má vida, os publicanos e pecadores, estes se aproximam de Jesus para escutá-lo com toda atenção. Enquanto que aqueles pretensamente santos, aqueles que se expressam demonstrando muita piedade, estes, na verdade, só criticam Jesus e murmuram contra Jesus. Jesus, ao contrário, vive a experiência do acolhimento e, inclusive, da comunhão de mesa. É bom lembrar, por exemplo, em Marcos capítulo 2, depois do chamado e da resposta positiva da parte de Levi ou Mateus, Mateus oferece uma refeição para Jesus e os seus discípulos. E a sua casa está cheia de pecadores públicos e cobradores de impostos, gente considerada de má vida, ladrões, certamente prostitutas. É interessante que Mateus, depois da sua conversão, depois de ter se decidido a seguir Jesus, ele oferece um banquete, oferece uma refeição a Jesus e aos seus discípulos. É uma refeição de gratidão. E Jesus se põe à mesa com eles. Jesus acolhe, Jesus inclui, Jesus vive a experiência da comunhão de mesa com os pecadores. No texto do Evangelho, Jesus conta duas parábolas para falar da conversão e, ao mesmo tempo, da alegria. A parábola da ovelha perdida, e a proporção é uma ovelha perdida para 100, 1%. Depois Jesus conta a parábola da moeda perdida. A proporção é de uma moeda para 10%. E Jesus aparece como o bom pastor. O pastor por causa do amor. Chega quase às raias da irresponsabilidade. Deixar 99 ovelhas no deserto para ir à procura daquela ovelha que se perdeu. É um amor imenso. 99 ovelhas, mais ou menos, em perigo. É um amor tão grande de Deus que Ele não quer que se perca nenhuma de suas ovelhas. A mulher varre a casa, acende a lamparina para procurar a moeda que se perdeu. Há uma necessidade grande de conversão, tanto na primeira parábola quanto na segunda. A temática da conversão, da necessidade de conversão, é algo fundamental nestas duas parábolas. Há, portanto, necessidade de conversão e também necessidade do anúncio querigmático. A igreja precisa continuamente fazer o anúncio querigmático, isto é, o primeiro anúncio. Não podemos supor ou imaginar que as pessoas tenham sido evangelizadas. Não. Algumas pessoas até receberam um verniz de evangelização, mas está muito à flor da pele. É preciso um anúncio novo do Evangelho para que
penetre no mais profundo do ser e converta e modifique e gere estilos novos de vida. É isso que Jesus quer. Mas há uma outra temática que aparece 5 vezes. 5 vezes se repete a raiz da palavra alegria ou do verbo alegrar-se. 5 vezes. É a alegria do reino. A alegria por causa de um só pecador que se converte. Jesus utiliza o substantivo alegria, utiliza também o verbo alegrar-se e utiliza um verbo composto por uma preposição, alegrar-se com, synhairo. É muito interessante como a temática da alegria acompanha a temática da conversão e a temática da misericórdia de Deus. Esses 3 elementos, a conversão de um lado, a compaixão de Deus do outro, isso gera uma atitude bonita de gratidão, de alegria, de louvor, de engrandecimento do nome de Deus. No dia de hoje, vamos refletir e rezar sobre a temática da conversão. Ao mesmo tempo, vamos pedir a Deus a graça da verdadeira alegria que provém do coração do Espírito. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Recorde, a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.